O presidente Lula desembarcou em Tóquio, capital do Japão, acompanhado por empresários, políticos e assessores. A comitiva brasileira tem vários compromissos no país asiático. Um dos objetivos é abrir novos mercados à carne bovina. A chegada da comitiva a Tóquio foi na noite de domingo pelo horário brasileiro. Junto com o presidente Lula, políticos, diplomatas, empresários e assessores. Entre os políticos, os atuais e os ex-presidentes da Câmara e do Senado. A ida do Hugo Mota, Davi Alcolumbre e até o Arthur Lira para mostrar que existe uma conexão e uma interação com o governo junto com a Câmara para aprovação das normas após o fechamento desses acordos bilaterais. Lembrando que todos os acordos internacionais têm que passar depois para a sua formalização. Então isso mostra, o presidente quer mostrar tanto como o presidente das duas casas e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma articulação política para a aprovação de projetos, não só os projetos dos acordos bilaterais, mas também dos grandes temas que estão sendo colocados, como a questão da reforma tributária, dentre outros temas essenciais. A ida da comitiva presidencial ao Japão coincide com o momento em que os conflitos comerciais entre os Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo e os maiores parceiros comerciais do Brasil, ganham força. O objetivo da visita a países da Ásia é a busca de novos mercados. No caso japonês, a prioridade é para a carne bovina brasileira, como explica o ministro da Agricultura em entrevista ao jornalista Américo Martins, da CNN Brasil. Nós temos já um avanço previsto a partir dessa viagem, onde eles devem anunciar a visita de pessoas experientes que possam visitar o Brasil, conhecer o arranjo produtivo brasileiro, as plantas frigoríficas, aliados ao que nós estamos na iminência de receber pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é o certificado do país todo, livre de febre aftosa, sem vacinação, que é uma das exigências impostas pelo Japão. Isso deve acontecer agora no próximo mês de maio. Além da visita, então, desses especialistas japoneses, nós vamos dar o passo principal para que o Brasil, então, possa abrir o mercado japonês para carne bovina. Além disso, América, nós também estamos falando e a expectativa é muito grande, da gente assinar o acordo da regionalização para caso eventual de gripe aviária para frangos. Os japoneses são o terceiro maior importador de carne bovina do mundo, comprando 720 mil toneladas por ano. Pelo menos 80% dessa carne é fornecida pela Austrália e pelos Estados Unidos. Para alguns analistas, é hora do Brasil mostrar que avançou no sistema de produção e de inspeção da carne bovina diante de um mercado com normas sanitárias tão rígidas. São 30 anos de espera por essa conquista. O Brasil aguarda realmente há muitos anos essa abertura de mercado, chegar ali no mercado japonês, conquistar a preferência desse mercado tão exigente e aí, de fato, tem um potencial imenso para o Brasil conseguir aí volumes cada vez maiores na sua exportação e também pulverizar as nossas vendas, diversificar as nossas vendas e depender cada vez menos da China. Outro aspecto que é importante nós colocarmos aqui é que, basicamente, nós temos ali uma tensão comercial crescente ao redor do globo, os Estados Unidos acirrando suas disputas comerciais, e o entendimento aqui de Safras e Mercado é que dentro do setor carnes, o Brasil pode vir a se beneficiar de uma eventual aí tensão comercial crescente entre Estados Unidos, México, Canadá e a própria China. O primeiro compromisso do presidente será um encontro com o imperador Naruhito e a imperatriz Masoko, que acontece na noite desta segunda-feira, horário de Brasília, seguido de um jantar oferecido no Palácio Imperial Japonês. No dia seguinte, Lula participará do Fórum Empresarial Brasil-Japão, com empresários de ambos os países, quando acontecerá uma reunião com o primeiro-ministro. Depois, a comitiva segue para o Vietnã, também na Ásia. Vamos convocar o Miguel Daoud, para comentar esse tema, Daoud, porque além desse objetivo, de abrir novos mercados, que eu acho que todo mundo concorda que é importante,
A caravana do Lula é extensa, né? Inclusive com a presença aí de vários políticos, como líderes de partidos, né? Líderes sindicais também, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você consegue entender, né, porque essa caravana foi tão grande assim, né? E isso não pode sinalizar um excesso de gastos no momento que o país está exatamente querendo o contrário da última. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, o presidente Lula, ele, como político muito hábil, ele está matando um coelho com duas cajadadas. Não é assim a frase, se eu não me engano? Não, é 2 coelhos com uma cajadada. 2 coelhos com uma cajadada. Obrigado por me corrigir. Então, vamos lá. Qual é o primeiro coelho? O primeiro coelho que é a viagem do presidente Lula para o Japão, ela tem um fundamento histórico muito grande, né? O Brasil é um mercado de proteína, o maior mercado de proteína animal do planeta, e precisa conquistar o Japão, porque o Japão, sem dúvida nenhuma, ele tem exigências enormes. E se nós conseguirmos mostrar, isso não vai ser difícil, que a nossa carne ela atende todos os requisitos sanitários e nós estamos aptos, né, a atender a demanda do Japão, isso é um ponto que não é só, você sabe, né, Patrick, se o Japão começa a comprar carne do Brasil, muitos países, independente de ter exigências muito sérias, não vai comprar também. Né? Por quê? Porque o Brasil vende para o Japão, e se o Japão compra é porque a nossa carne ela está bem amparada nesse sentido. Então, esse ponto é muito importante e eu só ampliaria um pouco nesse aspecto a minha análise. Você sabe que a Ásia, em 5 anos, ela vai se tornar o maior polo de desenvolvimento econômico do planeta, né? Porque a Ásia hoje ela tem ali um pouco mais da metade da população do planeta, população que vai, sem dúvida nenhuma, ascender ao consumo, porque ainda é uma população pobre. E o Brasil, já estando, né, vamos dizer, com essa carteira, né, habilitada pelo Japão, vai ser muito mais fácil o Brasil vender, né, a sua proteína animal. Hoje já vende o frango, no caso bovino, para a Ásia, sem muitas exigências, né? Em função de que o Japão fiscaliza e o Brasil tem segurança. O segundo ponto, Peter, é a questão do presidente Lula levar lideranças, ex-lideranças, neste voo, porque ele precisava conversar com esses líderes para poder definir, né, a sustentação do seu governo. Né? E aí tem uma coisa interessante, Petrin, que você viu que a Janja não estava no avião. Porque uma das coisas que dizem, né, que é comentário em Brasília, a gente que conversa com muitas pessoas lá, diz assim, que a Janja ela estava afastando o presidente dessas lideranças, né, porque você teria que conversar no fim de semana, né, fora de horário, e parece que ali tinha alguma coisa que estava atrapalhando. Então, essa viagem do presidente com essas lideranças, ela tem, sem dúvida nenhuma, esse objetivo. Né? O presidente Lula entra no segundo, na outra metade do seu mandato, e ele precisa do apoio, evidentemente, do Congresso. As ex-lideranças que estão lá também estão no Congresso e vão apoiá-lo, tanto no Senado quanto na Câmara. Agora, Petri, é evidente que existe exagero. Né? Mas eu penso assim, o Senado vai pagar suas despesas, a Câmara vai pagar suas despesas, o governo paga as despesas da sua comitiva. Né? Então, portanto, eu acho que realmente, a princípio, mas é um exagero. Mas vamos ver, é um investimento só para os empresários, né? 1.000 empresários ou 100 empresários, não sei, eles estão pagando por conta própria, não estão pagando, não estão gastando dinheiro do governo. Então, é uma oportunidade. Agora, você vê que o presidente Lula ele poderia fazer isso não levando e gastando dinheiro com esses parlamentares. Poderia fazer isso aqui. Mas a oportunidade que ele encontrou
Foi essa. Eu queria só entender por que o Lira e o Pacheco estavam lá, mas tudo bem. Se alguém me explicar... São ex-lideranças. Você está chateado porque você não foi convidado. Nem que eu fosse, eu iria. Porque... Obrigado. É isso aí, Daúde. Obrigado, então. Boa noite e até amanhã.